posicionar bem. Agora ficou bom aqui. Então, olha só. Discutir o seguinte. Existe uma coisa chamada ciência pura. Eu estava vendo ontem um debate sobre astronomia e o pessoal falou sobre ciência pura e uma discussão de como o Estado não incentiva esse tipo de ciência pura. Existe isso, ciência pura? O problema, quando você tem um conceito que você está chamando de ciência pura, você obviamente tem alguma coisa que você... Existe a ciência pura, existe um outro tipo de ciência, que aí teoricamente seria a ciência aplicada. Então seria o nome, digamos assim, mais palpável seria ciência aplicada e ciência, entre aspas, não aplicada. Então a pergunta, se você quiser levar para essa discussão, existe uma ciência não aplicada? Muitas vezes as pessoas confundem filosofia e teorias com ciências não aplicadas, né? E eu vou dizer que isso não é assim que funciona, né? Porque exatamente esse tipo de cisão que leva a gente a determinadas confusões científicas muito complicadas mais para frente. Então, vamos ver quais são as divisões que eu considero assim, que eu acho que tem uma lógica na discussão. Primeiro, você tem uma divisão entre ciência de laboratório e ciência de não laboratório. Ou seja, você pode fazer as experiências no laboratório, você então, muitas coisas na física, na química, etc., algumas coisas, não todas, né? Você pode fazer no laboratório, às vezes até na biologia determinadas coisas você pode fazer no laboratório, na veterinária você pode fazer coisas no laboratório, na medicina você tem coisas que você pode fazer no laboratório, tem várias áreas que você pode fazer coisas no laboratório, e tem áreas que você não pode fazer no laboratório, como é o estudo, por exemplo, da sociedade humana, de várias coisas da sociedade humana, da sociedade da natureza. Você não pode simular o casamento dos golfinhos num laboratório, você pode até fazer isso num jardim zoológico, mas isso aí talvez não funcione como se fosse natural. Então, você tem coisas que você vai dizer, são coisas de laboratório e coisas não de laboratório. Na minha opinião, a ciência é a espécie assim, de pedido de ajuda aos universitários. A ciência é pedido de ajuda aos universitários. Por que existe a ciência na sociedade e no mundo? A sociedade tem problemas complexos que ela não consegue resolver e ela pede ajuda aos universitários, aqueles programas de televisão. Ajuda aos universitários existem determinados problemas complexos que exigem mais tempo de maturação, mais tempo de reflexão, né? Precisam de um método muito mais sofisticado para chegar a determinadas conclusões. Então, a ciência foi criada para resolver problemas complexos, problemas que a sociedade, de maneira geral, não consegue resolver, né? Que precisa de um apoio, que precisa de uma discussão maior, que precisa de um método mais forte. Então, a ciência foi criada para resolver problemas. Então, o papel, o objetivo da ciência é resolver problemas. Então, aí você vai dizer, então tudo que não for resolver problemas, você não considera ciência? Não, eu acho que existe uma coisa chamada problemas, né, que a sociedade tem demandas para resolver, e existem uma coisa que também faz parte da sociedade humana, que é a nossa curiosidade atávica. Nós temos curiosidades, né? Nós temos curiosidades, a gente quer saber de onde é que a gente veio, por que os dinossauros sumiram, né? Como é que eram as sociedades no passado, né? Se existe vida em outros planetas, como é que o universo funciona, tudo são curiosidades, como é que é no fundo, profundamente, como é que vivem os seres lá no fundo do mar. Então tudo isso são ciências em que eu dividiria da seguinte forma: ciências que têm a ver com problemas complexos que há uma demanda, né? E existem problemas que são problemas que vêm a partir de um sofrimento, e problemas que vêm a partir de um determinado sofrimento, de uma determinada demanda para resolver determinado sofrimento, e problemas que são de curiosidade. Então eu dividiria ciência dos problemas e ciência das curiosidades, né? Então, quando a gente vai falar de universo, vai falar de dinossauro, vai falar de história dos gregos, vai falar de história das civilizações, etc. São curiosidades que vai criar um acervo cultural, que vai criar um determinado momento. Então, quando o cara vai dizer que vai estudar um cometa, etc., não é que ele está fazendo ciência pura, ele está fazendo ciência da curiosidade, né? Ele está fazendo uma coisa que não tem nenhum tipo de nenhum sofrimento atrelado àquele tipo de pesquisa que ele está fazendo, mas existe uma demanda, uma curiosidade das pessoas que pode haver, num determinado momento, aquilo desdobrar
num problema que vai resolver uma determinada questão para a humanidade. Por exemplo, descobrir um planeta que a gente poderia ir se houvesse algum problema, como já se sabe, né, que o Sol ele tem um tempo de vida e o nosso planeta também tem um tempo de vida. Então, pesquisas iniciais primitivas na direção de procurar planetas que sejam possíveis de habitação deixaria de ser um problema de curiosidade e passaria a ser um problema. Um problema de sofrimento. De repente, uma pesquisa sobre determinado tipo de dinossauro vai mostrar um determinado tipo de descoberta que vai modificar uma maneira que a gente está lidando com determinado tipo de bicho ou determinada extinção de uma determinada espécie, e aquilo pode se desdobrar numa pesquisa que vai reduzir sofrimento. Então, quando a gente coloca dessa maneira, né, pesquisas de curiosidade e pesquisas de solução de sofrimento, a gente já sai desse nome de ciência pura e já assume, né, que aquilo ali não é uma ciência não aplicada, é uma ciência de curiosidade, né? Porque aí a gente vai fugir de uma outra coisa que vai chegar numa terceira divisão, que é fundamental, que é a seguinte: todo problema, seja esse problema, na ciência de curiosidade, como na ciência de redução do sofrimento, que a gente vai chamar aplicada e não aplicada, se você quiser, né, é o seguinte: você tem 3 camadas de solução de problemas. Você tem uma camada, que são 3 como se fosse assim, como se fosse na justiça, primeira instância, segunda instância e a instância superior, tá certo? Então a primeira instância é a camada da metodologia. Todo problema tem uma metodologia de solução. Todo problema, né? Existe uma metodologia que não está funcionando. Então, quando as pessoas pedem ajuda às universidades para um problema que não tem solução, é porque as metodologias que a sociedade está usando não estão funcionando. Então, na verdade, quando você chega para alguém, bate na porta da ciência e diz: olha, tem um problema aqui que não está sendo resolvido, não está funcionando, primeiro estágio, primeira instância é dizer assim: vamos ver a metodologia, vamos revisar a metodologia. Então vamos ver a metodologia. Então está fazendo isso, está fazendo aquilo, não está aplicando bem uma metodologia que já foi desenvolvida, não está, essa metodologia está sendo mal aplicada, ou precisa fazer uma revisão da metodologia. Beleza, então você vai fazer uma discussão metodológica. Essa é a primeira instância quando vai para esse ambiente dos universitários, ou dentro das organizações. Hoje na sociedade a gente tem cada vez mais esse ambiente de soluções de problemas complexos disseminado cada vez mais pela sociedade. Beleza. A segunda instância é o seguinte: será que as forças que criaram a metodologia, né, elas foram bem dimensionadas? E aí a gente entra na segunda instância, que é a teoria. Teoria é quando você tem uma metodologia que você já tentou resolver de várias formas determinadas coisas e você não consegue resolver. Então, o que acontece? Os metodológicos vão para a segunda instância. Diz assim: ó, tem uma galera aí que são os teóricos. Existe um perfil de pessoas que tem uma capacidade de trabalhar com coisas mais abstratas, menos pragmáticas e tal, que são os teóricos. Esses caras vão trabalhar o seguinte: pô, vem cá, existe lógica nos conceitos que estão sendo desenvolvidos? Será que essas forças que a gente está trabalhando, que desceram para as metodologias, estão bem dimensionadas? Será que a gente olhou para a história com clareza para ver como é que essas forças atuaram na história? Será que é exatamente assim que funciona a coisa? Então esses caras vão entrar na discussão das forças. Vão ver as forças, cada força específica, vão ver as forças em movimento, vão ver a relação dessas forças, como é que elas atuam em torno desses problemas todos, e a partir do momento aí vai dizer: olha, existe aqui uma reavaliação das forças que a gente tem que fazer, etc. Então, porque aí as pessoas vão dizer: isso é ciência pura. Não, isso não é. Isso não é, isso é ciência não aplicada. Não, isso não é ciência não aplicada. A discussão teórica é uma coisa fundamental para a metodologia, porque a metodologia vai pedir essa ciência para essa discussão da ciência aplicada, né? É uma ciência aplicada que tem um problema que a metodologia não está resolvendo. Então, sobe uma instância e vai fazer uma discussão teórica para fazer uma revisão das forças para ver. Porque quando você faz essa revisão das forças, vai dizer: olha, se as forças são essas e elas têm esse tipo de coisa, a metodologia tem que trabalhar da seguinte maneira: a estratégia melhor é essa, a metodologia, né, o método melhor é esse, as tecnologias que a gente sugere são essas, e o perfil e a capacitação das pessoas que vão se envolver nesse problema isso é uma metodologia que tem todo um conjunto de coisas que vão trabalhar, e os teóricos vão ajudar os metodológicos a refazer a metodologia, criar uma nova metodologia. Beleza. Aí chega um determinado momento que às vezes acontece, e aí tem a terceira turma, o pessoal da terceira instância, que são os filósofos.
Você vai chegar, caramba, tem alguma coisa nessa força aqui que não está batendo, não adianta a gente bater. Por quê? Porque há uma avaliação equivocada dos limites humanos. Vou dar um exemplo, para não ficar abstrato, que é um exemplo que eu sempre dou no meu estudo, que é parte desse problema, que é o problema das mudanças de mídia na história, que eu estudo, a revolução cognitiva digital, né, que eu estudo. Né? Então, num determinado momento, eu vi que as metodologias não estavam funcionando, fui para a teoria. Comecei a perceber que existem ciclos cognitivos culturais na história que tem a ver com demografia, etc. Eu falei, não tem como a gente fazer metodologias adequadas se a gente não fizer essas revisões todas. Mas chegou um determinado momento que eu não conseguia entender determinada coisa. Por quê? Porque eu tinha uma análise, eu tinha uma visão do ser humano como uma espécie natural. E eu percebi que a gente era uma tecnoespécie. Então eu tive que fazer uma revisão filosófica, incluir essa questão da tecnoespécie para, a partir daí, fazer uma revisão das forças, e a partir daí eu vi que as tecnologias tinham um impacto muito mais forte no ser humano, e a partir daí eu fiz uma revisão toda teórica, e a partir dessa revisão teórica eu fiz uma revisão metodológica. Estou falando isso para dizer, quando a gente coloca essa discussão da ciência pura, né, muitas vezes as pessoas dizem que teoria e filosofia fazem parte dessa ciência pura. Eu acho que chamar de ciência pura cria esse problema. Então, a minha sugestão é, nós temos ciência, né, nós temos ciências de curiosidade e ciências de sofrimento. Ciências que vão ajudar a minimizar sofrimento e ciências que vão minimizar a curiosidade. Ambas as ciências têm um papel, têm um espaço, né, de atuação. E dentro das ciências, das duas ciências, você tem três instâncias. Nas três ciências, seja de curiosidade, seja de problemas, né, de sofrimento, de solução de sofrimento, você tem três instâncias. Você tem metodologia, você tem teoria e você tem filosofia. Existe uma outra discussão, que é uma discussão que a gente vai dar, que é uma discussão sobre quem tem que fazer ciência e como a ciência tem que ser feita do ponto de vista liberal, se é o Estado que tem que fazer a ciência, se é o ambiente privado que tem que fazer a ciência e como essa ciência tem que ser desenvolvida e qual é o percentual, né, de uma sociedade que você tem que dedicar para ciências de sofrimento e ciências de curiosidade. Isso tem a ver, na minha opinião, com uma discussão sobre o fluxo, né, a participação da sociedade nas organizações, como a sociedade interfere nas organizações, como a gente está saindo de um século passado, de um fortalecimento muito grande dos monopólios das organizações e muito grande de um Estado. Então você tem hoje, muitas vezes você tem hoje, dentro do Estado, né, dentro do que a gente chama de ciência estatal, muita gente que se esconde dentro do que a gente chama de ciência pura, né? A pessoa diz, eu faço ciência pura. Às vezes a pessoa está fazendo filosofia, as pessoas às vezes estão fazendo teoria de uma área que tem uma aplicação e a pessoa se diz de ciência pura para não ter cobrança, para só ter direitos e não ter deveres. E aí tem toda uma discussão de como a gente vai fazer o equilíbrio entre, dentro desse processo de ciência, de curiosidade e ciência de sofrimento, para que a gente possa tomar a decisão. Na minha avaliação, quando você coloca isso dentro de um ambiente em que o cidadão que paga imposto participa mais desse processo, e tem formas dele participar desse processo, né, atuando como, escolhendo, né, organizações, escolhendo produtos e serviços, e nessa coisa da escolha de produtos e serviços, ele vai pressionando as organizações a resolver determinados problemas e vai empurrando essas organizações para solucionar esses produtos e serviços através de pesquisas para resolver esse problema de uma outra maneira. Eu que sou um liberal clássico, ou um liberal 3.0, ou, se você quiser, de maneira mais precisa, um descentralizador, né? Eu acredito no descentralismo, eu acredito que a gente tem que jogar todo esse modelo de ciência, tanto a ciência de curiosidade como a ciência de solução de problemas, para a iniciativa privada, né? Porque você, no Estado, você não consegue equilibrar de uma maneira melhor essa relação daquilo que você tem que investir em ciência de sofrimento e aquilo que você tem que investir em ciência de curiosidade. Aí você vai dizer, se você jogar isso para iniciativa privada, você não vai ter nenhum tipo de pesquisa na ciência de curiosidade.
você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que existe hoje toda uma indústria que foi construída, né? Uma indústria enorme que foi construída nessa ciência de curiosidade. Você vai ver esses canais do Discovery, você vai ver esses canais History, você vai ver museus que estão com investimento, inclusive, de iniciativa privada que as pessoas vão visitar, etc, etc. Por uma demanda de curiosidade que as pessoas têm, as pessoas oferecem determinados produtos. E aí essa ciência de curiosidade ela passa a ser uma ciência mais efetiva, mais eficaz e menos viajandona como a gente tem hoje, que a gente tem muita gente que está, mesmo nessa ciência da curiosidade, essa ciência da curiosidade nunca desce para as pessoas, né? O cara fica fazendo lá a sua ciência, curtindo lá as suas coisas, etc. Uma coisa muito egoísta do ponto de vista individual, ele não produz nada e não mata a curiosidade das pessoas, ou seja, é uma ciência de curiosidade eunuca, como também tem muita gente que quer dizer que faz ciência pura, que está fazendo, na verdade, teoria e filosofia, e diz, não, eu faço aqui ciência pura, porque está fazendo teoria e está fazendo filosofia, né? E, na verdade, quando você vai ver, ele não está tendo, uma ciência de problemas de sofrimento eunuca também. Então, a ciência ela tem que quebrar essa coisa eunuca. Então, tanto a ciência de curiosidade tem espaço na sociedade, tem demanda na sociedade, como a ciência, obviamente, de problemas. Então, isso vai se equilibrar, na minha opinião, com as pessoas podendo escolher, né, e decidir aquilo que elas querem consumir, aquilo que elas querem ter, e vai obrigar que esses pesquisadores dos dois lados possam produzir uma ciência de curiosidade mais eficaz e uma ciência de redução de sofrimento mais eficaz, e não hoje como as pessoas acabam dizendo que fazem ciência pura e se escondem, né? Nessa ideia da ciência pura, se escondem fazendo ciências eunucas pouco eficazes, com baixa capacidade de atender essas demandas, que são as demandas de redução de sofrimento e de taxa de curiosidade da sociedade. Bom, é isso.